Olá, sejam muito bem-vindos aqui à dica semanal dos óleos essenciais da Healthy Planet. O meu nome é Cátia Pires Silva e sou formadora da aromaterapia aqui na Healthy Planet. Então, em todas as semanas venho cá dar uma dica de utilização dos óleos essenciais. A dica de hoje tem a ver com as contraindicações dos óleos essenciais, ter em conta antes de os utilizar. Isto porque, apesar de ser um produto natural, não significa que não faça mal a algumas pessoas e que não tenhamos de ter algumas precauções. Existem algumas regras de segurança e regras de utilização para que não haja qualquer problema depois de os utilizar. Então é essa mesma a dica que eu trago aqui, porque para além dos benefícios, nós também temos de ter esta atenção para que possamos utilizá-los da melhor forma para nós, para a nossa família e até mesmo para algumas recomendações de forma segura, para que só tenhamos mesmo os benefícios dos óleos essenciais. Então, em relação a alguns grupos de pessoas que eu vou aqui mencionar, por exemplo, as grávidas, os bebés e as mães que amamentam, os adultos hipertensos ou com histórico de epilepsia, idosos também, devemos ter alguns cuidados. Outro grupo de pessoas que devemos ter cuidado na utilização dos óleos essenciais são também pessoas que, apesar de não terem ou epilepsia ou problemas cardíacos, tenham histórico na família. Nessas pessoas também temos de ter aqui alguma cautela com determinados óleos essenciais. Porquê? Porque são pessoas mais sensíveis e os óleos essenciais podem ter efeitos adversos quando são utilizados neste grupo de pessoas. As grávidas, porque podem ter efeitos abortivos, podem ter efeitos depois no desenvolvimento do feto, não é? E então não podemos usar nessas pessoas, nas grávidas. Outro grupo que eu falei aqui, que são os bebés até aos 3, 4 anos, até aos 6 anos devemos ter alguma cautela, mas até aos 3 ainda mais, porque ainda estão em desenvolvimento a vários níveis, são muito pequeninos ainda, não é? É um grupo muito mais sensível do que um adulto, e há óleos essenciais que podem despolutar episódios de convulsões, de hiperatividade, irritabilidade, dificuldade de dormir, entre outros problemas que podem surgir, não é? Da utilização de determinados óleos essenciais. Um pouco mais à frente já vou falar deles. O grupo de pessoas com problemas de hipertensão também não podem utilizar alguns óleos essenciais, precisamente porque são energizantes e vão acelerar os batimentos cardíacos dessa pessoa. Então, se a pessoa já sofre de hipertensão, estar a utilizar um óleo essencial que tem essa função, não é esse efeito adverso não é de todo aconselhável. Nas questões da epilepsia é igual, pode despolutar convulsões e episódios epiléticos. E então devemos ter realmente cautela na utilização de determinados óleos essenciais. Outro grupo que eu aqui falei também foram em relação aos idosos. Os idosos são pessoas mais sensíveis, podemos compará-los à sensibilidade das crianças, que precisam também de alguns cuidados. Normalmente têm já doenças crónicas que os levam a tomar uma medicação de forma recorrente, não é? De forma crónica, têm variedíssimos problemas de saúde, infelizmente, e então também temos de ter algum cuidado na utilização de determinados óleos essenciais, devido às doenças que essas pessoas podem eventualmente ter, ou até mesmo à própria sensibilidade da pessoa. Mesmo que seja um adulto saudável, pode estar mais sensível do que um adulto mais jovem e saudável. E então, estes grupos de pessoas que eu aqui mencionei, devemos ter alguma cautela na utilização de óleos essenciais e alguns até não utilizar de todo. São os óleos individuais que nós temos que devemos ter alguma cautela. A sinergia éter que nós temos em catálogo
É uma sinergia com eucalipto glóbulos, limão e pinho. Então, devido ao eucalipto glóbulos, também devemos ter esta cautela na utilização. Apesar de ter outros óleos misturados, como tem o eucalipto glóbulos, devemos ter alguma cautela. A outra sinergia que nós temos em catálogo, que é a sinergia EB. A sinergia EB tem o óleo essencial de alecrim, cineol, com o óleo essencial de limão e o óleo essencial de esteva. Estes três óleos são excelentes para o foco e para a concentração, mas devido ao óleo essencial de alecrim, quimiotipo cineol, nós devemos ter esta cautela também na utilização neste grupo de pessoas. Uma outra sinergia que nós temos, que é a sinergia Ares. Esta sinergia tem eucalipto glóbulos, erva príncipe, tea tree e lavanda, angustifólia. Em relação a esta sinergia, podemos utilizá-la, mas é muito pouca quantidade. Se pudermos evitar, excelente, porque também temos ali o eucalipto glóbulos. Temos uma sinergia de 4 óleos essenciais. Os outros são óleos muito suaves e de fácil utilização e versáteis, não é? Seja para uma variedade de situações, como para uma variedade de pessoas utilizarem, são seguros. No entanto, como temos ali o eucalipto glóbulos, devemos realmente evitar e utilizar outras opções, como por exemplo o limão, a lavanda e o tea tree sozinhos, por exemplo, para questões respiratórias, não é? Depois temos também uma sinergia, que é a sinergia hipnos. Esta sinergia tem dois tipos de lavanda. Tem a lavanda angustifólia e a lavanda stoechas. Esta lavanda, mais conhecida por rosmaninho, tem algumas particularidades que, apesar de serem calmantes cutâneas, principalmente, são excelentes nesse sentido. As pessoas um pouco mais sensíveis e que realmente precisam de acalmar, pode não ser o mais eficaz. O ideal é mesmo usar apenas o lavanda, principalmente nestes grupos de pessoas que eu vos disse aqui no vídeo. E porquê que nós devemos ter esta cautela com estes óleos aqui que eu mencionei? Existem outros, sim, que também devemos ter bastantes precauções, mas estes são os que temos em catálogo e são aqueles que eu estou aqui a vos ensinar sobre. Então, devemos ter esta cautela, porquê? Porque existem alguns componentes nos óleos essenciais, que é o mentol, o eucaliptol, ou também conhecido por 1,8 cineol, são componentes que estão no óleo essencial que se conectam com receptores que nós temos no nosso cérebro, receptores do frio. Para simplificar mais a informação, são receptores de frio. Ou seja, quando nós inalamos estes óleos essenciais ou os aplicamos topicamente, vamos sentir uma sensação de frescura. E neste grupo de pessoas pode despolutar situações relacionadas com convulsões, paragem respiratória, principalmente nas crianças mais pequeninas. O mentol, como é super energizante nas crianças pequenas, vai ter o efeito, pode ajudar a nível respiratório, sim, não digo que não, mas depois a nível de hiperatividade, irritabilidade, na qualidade do sono da criança vai afetar muito, devido precisamente a estes componentes existentes. O alecrim também, o alecrim é rico em 1,8 cineol, que é bastante refrescante e tem esta componente que pode ser neurotóxica, então nos bebés e crianças pequeninas, nas grávidas também. Já existem alguns estudos científicos neste sentido que nos ajudam a perceber as interações com este grupo de pessoas. Nas grávidas ainda não há muitos estudos, precisamente porque nenhuma mãe se vai expor a um estudo científico para saber se vai ter efeitos adversos depois na criança, se vai danificar o sistema nervoso central e o desenvolvimento do feto e o desenvolvimento depois da criança cá fora, não é? Então, os estudos que nós temos estão relacionados com as interações precisamente destas moléculas que compõem estes óleos essenciais. E estas pessoas
este grupo de pessoas que eu mencionei anteriormente são realmente muito mais sensíveis e não podem de todo utilizar estes óleos essenciais. Devemos ter realmente este conhecimento, para além dos benefícios dos óleos essenciais, que são muitos, realmente, mas também têm as suas contraindicações. O hortelã-pimenta, por exemplo, tem a possibilidade de se tornar abortivo, principalmente no primeiro e segundo trimestre. E depois vai afetar, no terceiro trimestre, vai afetar também no desenvolvimento da criança. Ou seja, é um óleo que não é para utilizar em grávidas nem mães a amamentar, porque ao utilizar na mãe a amamentar vai passar para o bebê através do leite. No bebê também não, pelos motivos que eu já vos referi, as paragens respiratórias são possíveis de acontecer e até são frequentes. E então deve-se mesmo de todo evitar. Há outros óleos muito úteis nestas situações, muito mais seguros e muito mais tranquilos de utilizar, claro, também dentro das quantidades de segurança que existem também. Outras regras de segurança que eu vos posso aqui falar um pouco. Os óleos essenciais não devem ser utilizados na nossa pele puros, porque pode haver uma reação àquele óleo essencial, então deve-se sempre diluir numa base vegetal. No nosso óleo de amêndoas doces, por exemplo, é excelente para fazer essas diluições. Se tiverem dúvidas nas percentagens das diluições, a quantidade de gotas que se vai utilizar numa determinada diluição, é falarem com um dos nossos parceiros, comigo, com algum outro parceiro da Healthy Planet, que vos vai ajudar de certeza absoluta a preparar a vossa sinergia. Outra coisa que eu devo aqui ressaltar também é acerca da ingestão dos óleos essenciais, e vou-vos explicar muito bem porquê. Porque é assim, nós quando estamos a ingerir um óleo essencial, estamos a ingerir com umas determinadas moléculas, e quando entram no nosso organismo, o nosso organismo vai metabolizar aquelas moléculas de óleo essencial, o que vai fazer com que se transformem noutro tipo de compostos e que nos podem fazer mal. Se pesquisarem um pouco na internet, vão encontrar esta informação, principalmente no site do Robert Tisserand, que é o pai da segurança dos óleos essenciais, que são as diretrizes dele que eu sigo muito para vos ajudar aqui nas dicas da semana, como para ajudar os parceiros da Healthy Planet, têm o meu apoio constante, porque realmente existe esta possibilidade destas reações adversas, dos efeitos secundários de determinados óleos essenciais em determinadas pessoas. Os óleos essenciais são realmente maravilhosos, são espetaculares, são uma fonte da natureza que nos ajudam a variedíssimos níveis, a nível físico, emocional e mental, mas não é por ser natural que não nos vai fazer mal, né? Porque não deixa de ser um composto químico. É uma química natural, sim, mas é um composto químico. E cada óleo essencial pode ter entre 100 a 400 moléculas diferentes de compostos químicos. E então, daí esta necessidade de vos falar um pouco sobre as contraindicações, que é realmente importante, para além dos benefícios também. Então, olha, eu espero que esta dica vos tenha sido muito, muito, muito útil. E que a partir de agora tenham um olhar um pouco mais cuidadoso acerca da aromaterapia. É fácil de utilizar, é simples de utilizar em determinadas situações, mas com o acompanhamento certo e com as dosagens certas, dentro das regras de segurança. Tá bem? Então vá, uma boa semana e até à próxima dica.